galera, começar a nossa análise aqui. Essa aqui é uma partida que eu acho sensacional para você aprender sobre par de bispos no xadrez. O que acontece nessa partida? Aqui em cima, você viu que eu coloquei é, uma regrinha aqui, uns passos aí do par de bispos, né? A gente vai seguir esses 4 passos que estão aqui em cima. Eu já vou explicar um a um para você. Então, se você estiver acompanhando do começo, você vai perguntando o que são essas siglas que estão em cima. Eu sempre coloco algumas siglas, né? É uma forma fácil de você lembrar os planos de uma posição de par de bispos. Né? O PB, par de bispos. Agora o restante a gente vai aprender no decorrer da partida. Então aqui o Steintz está de pretas, jogando aqui um E5, cavalo F3, atacando o peão, cavalo C6 defendendo, e bispo B5, né? Abertura Rui Lopes aqui na posição. E veio aqui o lance G6. G6 é um lance interessante, é uma linha da Rui Lopes assim, não tão jogada, mas que pode ser utilizada sem grandes problemas. D4, e por D4, cavalo por D4, e veio aqui bispo G7. Então, um desenvolvimento natural aqui dos dois lados, tudo muito bem. Veio aqui bispo E3, cavalo F6, cavalo C3, e depois aqui de roque, e o roque também. E agora já é um momento interessante, um momento instrutivo, não tem a ver com o tema da aula de hoje, mas como a gente está vendo na partida do início, eu quero já conversar com vocês. Uma ideia legal aqui na abertura, que toda vez que você ouve muito falar, a gente precisa igualar na abertura, né? Tá com a posição equilibrada na abertura. O que isso significa, né? Significa o seguinte, numa posição como essa aí, as pretas, elas têm um desenvolvimento para trás. E quando você fala que precisa igualar na abertura, quer dizer que você precisa colocar um peão no centro também. Então, se você conseguir colocar um peão no centro, nessa posição, você iguala na abertura. Então, aqui o objetivo das pretas é fazer o lance D5. Mas a gente não pode fazer isso agora, porque a gente vai simplesmente perder um peão. Por exemplo, se eu jogar D5 agora, ele pode seguir aqui com cavalo por cavalo, peão por, bispo por peão, e aqui vai cair cai mais um peão, né? Ameaça a torre e ameaça o peão. Então, eu quero deixar aqui para você um minutinho para você pensar de que maneira que você consegue forçar o lance D5 no próximo lance. Como que você pode tentar fazer o avanço D5. Então, vou deixar aqui um minutinho para você pensar que lance que seria interessante fazer nessa posição para você fazer o D5 e igualar aí a partida. Boa, exatamente isso aí que o Ed falou, né? O bispo B5 é a Rui Lopes e o bispo C4 seria a italiana. Elas são parecidas, tá? Desde quando você joga aquela linha da Gioco Pianissimo italiano, tem aqui no canal o vídeo disso. Então, é um tema bem interessante. E galera, espera aí um minutinho para mandar a resposta, tá? Não vai mandar na hora não, espera um pouquinho. Beleza? Então vamos lá. Essa aqui é uma posição bem legal. Tem uma ideia muito instrutiva aqui, que é como você consegue igualar a posição. Então, qual que é a ideia aqui nesse momento aqui? Nós temos que pensar como que eu consigo fazer o avanço D5. Eu preciso colocar mais peças aí para apoiar meu avanço D5 na posição. Então, de que maneira podemos fazer isso, né? Deu aqui um minutinho. Vamos lá, vamos ver o que a galera mandou de resposta aí para conseguir fazer o avanço do peão em D5, né? Aqui tem algumas ideias interessantes. Você teria que pensar da seguinte forma aqui. O problema de eu fazer o D5 está diretamente ligado ao meu cavalo. Então, eu preciso aqui nessa posição aumentar o reforço em D5. E tem 2 lances aqui que poderiam ser considerados aí para você conseguir fazer o D5. Um deles seria cavalo B4 e o outro cavalo E7. Aí você consegue fazer o avanço de D5. Isso é uma posição bem interessante, porque o A6 também é um lance que dá para pensar. O A6. Ele vai provavelmente, só que ele pode tirar o bispo para C4, né? E aí ele vai começar a controlar bem essa casa, né?
Tem que tomar um certo cuidado com isso. Pode ser um lance um pouco perigoso aí na posição. Certo? Então aqui, na partida, jogou o lance cavalo E7. Porque agora consegue fazer o avanço D5. No próximo lance. Praticamente quase que forçado aqui. Lances, por exemplo, de avanço de peão, vai debilitar esse peão aqui, tá? Não vai ficar muito, muito interessante o peão aqui, não. Você pode simplesmente voltar ao cavalo. Ou ter cavalo D5, também acho que é possível na posição. E esse peão aqui vai começar a sofrer. E você joga lances, por exemplo, como D6 ou F6 futuramente, consegue resolver a posição. Então, não é tão interessante o avanço aqui para as brancas. Aqui jogou dama D2 e D5. Teve aqui algumas trocas aqui de materiais. Veio aqui bispo E2 e jogou cavalo G4. Aqui veio bispo por G4, bispo por G4 e cavalo B3. E agora é o momento que eu quero começar a estudar com vocês e seguir os passos que estão aqui em cima para você. Primeira coisa, você está numa posição agora puramente de par de bispos contra bispo e cavalo. O que é o comum aí. A gente só fala que a gente está com par de bispo geralmente quando está contra bispo e cavalo. Né? Já par de bispo contra par de bispo não é a mesma coisa. E agora você precisa começar a criar um plano aí na posição, de como você segue. A primeira coisa que eu recomendo quando você pega uma posição dessa é você tentar deixar a posição mais pura possível, mais limpa possível, para sobrar par de bispos no final. Por que isso? Esse é um conceito que o Capablanca trazia muito nas partidas dele, também nos estudos que ele fazia. Você precisa manter no final a sua vantagem na posição. É igual, eu trouxe aqui recentemente, faz um mês mais ou menos, acho que faz uns 2 meses, sobre conversão de vantagens. E o que acontece? A gente trabalhou muito sobre a questão de manter a sua vantagem no tabuleiro. Então, se você tem uma torre a mais, você vai trocar e deixar essa torre. Se você tem um bispo a mais, você troca e deixa esse bispo para ganhar o final. E aqui a ideia é bem parecida. Só que acontece? O par de bispo dá uma vantagem porque a gente está com a posição totalmente aberta e aqui nós temos alguns planos na posição. Então aqui faz todo sentido você fazer dama por D2 e cavalo por D2 e manter par de bispos contra bispo e cavalo. E agora é o momento de você começar a aplicar os planos que eu coloquei aqui em cima para você. Primeiro plano que você tem na posição dessa, né? Vai ser a gente tentar limitar o cavalo adversário. Então, esse é o primeiro plano, esse é o primeiro item que é da nossa forma, o LC aí, é limitar o cavalo. Então, o que a gente vai fazer aí? A gente vai evitar que esse cavalo consiga entrar em jogo. Esse é o nosso plano. Mas antes disso, fazer uma perguntinha para vocês. O que você acha do lance bispo por B2? Você faria esse lance ou não faria um lance desse? Tá um peão caindo na posição. O que você acha desse peão que está de graça, teoricamente? A forma tá ali, mas eu preciso explicar a forma para vocês. Né? O primeiro passo vai ser limitar o cavalo. A gente vai começar a fazer isso. Mas antes disso, eu quero mostrar esse teminha de posição, né? Se você tomaria ou não esse peão. Porque esse é um tema bem recorrente, galera. E eu vejo muito isso aí acontecer nos jogos do pessoal de 1000 a 1800. Exatamente. Por lógica, tomar esse peão vai ser ruim, tá? Por quê? Isso é exatamente o que o Will falou aí. Aqui a posição acontece o seguinte: a captura desse peão é meio que uma forma de você dar iniciativa para o seu adversário. Quando fala de iniciativa, né, o que significa? É como se estivesse jogando futebol, né? Você está na parte da jogando futebol, aí você está com a bola e você tenta uma finalização de fora da área e o adversário pega a bola para ele e começa a jogar. É isso que está acontecendo na posição. Você está fazendo um risco aí quando você fizer um lance com o bispo por B2. Porque bispo por B2, você leva a torre B1, seu bispo vai ter que sair e ele vai seguir com torre por B7. E aí vai atacar seus 2 peões. E agora você vai perder um deles. Ou talvez se colocasse torre aqui, bispo aqui, quer dizer.
Mas mesmo assim você cedeu uma iniciativa para o jogador de brancas. Agora ele que estava na posição mais restrita começa a jogar. Exatamente é o Diogo tá aí mandando o lance. Então aqui seguiu com torre de AD8, melhorando as torres. O lance bispo por A7 não é uma ameaça, tá galera? Esse aqui é até uma... se bispo por A7, essa aqui é uma partida do Fischer bem famosa com espaço que aconteceu isso. Joga aqui B6 e depois você prende o bispo. Então é um teminha bem comum nas partidas. E aqui C3. Sempre pergunte na sua posição, né, qual que é a pior das suas peças, né? E aqui é a torre de F. Cavalo B3. E agora a gente vai começar a aplicar os planos. Primeira coisa que tem que pensar. Eu quero limitar o cavalo. Então, se a gente quer limitar o cavalo, eu quero que você pense aí que lance que você pode fazer para começar a limitar o alcance desse cavalo, né? Não deixar esse equino aí participar do jogo. Então, primeira coisa que tem que pensar, como que eu vou limitar o cavalo das brancas? Você tem que pensar onde ele quer ir e de que forma você consegue limitar. Certinho, deixa eu ver aqui o chat. O grande Nelson acompanhando. Bom dia pro Nelson. Nelson que mandou um livro para mim muito bacana, hein? Em breve a gente vai ter uma aula de finais aqui com um livro que o Nelson mandou, hein? Maravilha, Pablo certinho. Bom dia pro Luiz. Tem isso também, é verdade, o Israel. Também teria a torre por D2, tá? Verdade. Tem esse detalhe também que eu acabei não comentando, né? Não poderia fazer bispo por peão que tinha torre por cavalo. Tá certo. Sem dúvidas aí. Mas é um plano também, pegando mais pelo tema tático ali. E aí o lance, galera, esse mesmo aí. O lance é o. Ah, a galera tô vendo o delay aqui, né? Espera uns 10 segundinhos pra mandar, galera. Que aí eu pego no delay certinho aqui. Então você acaba dando a resposta pro pessoal. E manda aqui o lance B6. Por que B6? Você limita a entrada do cavalo nessas duas casas agora. Então, a posição de bispo, par de bispo contra bispo e cavalo, você tem que limitar o cavalo do adversário. Então, depois que você limita, o jogo começa a fluir melhor para você. No primeiro passo, você vai limitar o cavalo. Aqui seguiu com H3. Não tem que tirar o bispo. E você tem que escolher uma casa boa para esse bispo. De preferência, galera, quando você for escolher uma casa para o bispo, você tem que pensar onde que ele vai ir depois. Né? Por exemplo, se eu jogar bispo em C8 e depois pensar em bispo A6, eu vou limitar o avanço desse peão, por exemplo. Se eu for passar o bispo por D7 e por B5, eu vou sofrer alguns avanços aqui de A4 em algum momento. Então o que ele pensou nessa posição? Ele jogou bispo B6. E bispo B6 você consegue entrar aqui nessa posição por C4 depois, certo? Torre D6, galera, não funciona muito bem, porque o cavalo, qualquer lance de torre, né, tanto aqui quanto aqui, o cavalo vai poder entrar ainda na posição. Você não está limitando ele porque o bispo defende. Quer dizer, aqui não pode, né? Mas aqui em C5 ele vai poder. Uma ideia. Então aqui jogou B6, H3, bispo E6 e jogou torre de F em D1. E aqui, galera, a gente segue com uma outra ideia bem bacana aí na posição. A gente tem que continuar seguindo, tirando as casas do cavalo. Agora, o cavalo ameaça jogar por D4. Então, se ele quer jogar por D4, eu tenho que evitar que ele jogue em qualquer uma das casas. Então, joga aqui C5. E você vê que o plano é exatamente esse. E aqui bispo G5, tentando forçar uma possível troca de torres na posição. E deixar a coluna para o jogador das brancas. Mas aqui, simplesmente joga F6. E F6 pode parecer um lance ruim, né? Se limita o bispo. Mas você pode avançar F5 depois. Então não tem problemas. Bispo F4. E jogou aqui Rei F7. Por que Rei F7? A gente está chegando próximo de um final. E quando a gente chega próximo de um final, a gente começa a avançar o rei e colocar ele no centro.
veio aqui F3. E agora a gente vai para a segunda parte do nosso plano. A primeira parte do plano é limitar o cavalo. A segunda parte é começar a avançar os peões. E aí, como que a gente pode começar a fazer isso? A gente vai. Porque depois que a gente limita o cavalo, você percebe que o cavalo aqui ele não consegue mais jogar nessa posição. Para ele jogar, ele vai ter que voltar para tentar arrumar algumas casas por aqui. E mesmo assim você vai perceber que ele já está ficando para trás, está ficando fora de jogo. E aqui um lance bem interessante. Avanço G5. O bispo vai estar. Vai ter que sair aqui da posição brevemente, né? E só por curiosidade, caso jogue o lance bispo E3, como que você pode jogar aqui e ganhar um material na posição, tá? Jogam as pretas e aqui você consegue ganhar uma peça do jogador das brancas, né? Como que você pode fazer essa sequência? Toma cuidado com a ordem de lance, tá, galera? A ordem de lances parece simples o exercício, né? Mas o pessoal erra muito na ordem da sequência para chegar. Claro que na partida não jogou bispo E3, não vai perder o material. Mas se jogasse bispo E3, como que poderia seguir aqui? Maravilha aí, galera. Certinho. Então, lembrando a nossa fórmula do par de bispo, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai limitar o cavalo, depois a gente vai avançar peões, depois a gente vai para o nosso passo número 3, que está chegando o momento de fazer. Então, como que a gente pode aqui fazer um ganho de material? Foi para vocês, tomar cuidado com a ordem de lances, hein? Cuidado aí com a ordem de lances. E espera os 10 segundinhos, né, galera? Quando tiver faltando 10, vocês mandam a resposta. Tá? Então, você acaba dando spoiler e às vezes o spoiler tá errado, viu? Tempinho na tela aí pra vocês. O Pedro matou aí. O Felipe também. Acontece o seguinte, galera. O lance bispo por B3 parece que funciona. Mas ele não funciona pelo seguinte. Ele não é obrigado a capturar seu bispo. Ele pode fazer um lance intermediário. E depois que torre captura torre, você entrou no final aí de bispo contra bispo. É uma posição assim bem complicada. Então não funciona aí o bispo B3, tá? Aqui tem um conceito de lance intermediário, que é o lance torre por D1. Primeiro você se livra da torre, né? Depois que torre captura, aí sim bispo por B3. Se peão captura, torre por bispo, e aí você ganha uma peça e o jogo fica mais tranquilo de você converter. Né? Se você tiver dúvida de como converter uma posição dessa, né, tem o vídeo aqui, né? Chama Fórmula Mágica da Conversão de Vantagens. Tem aqui uma aula que eu passei só sobre conversão, que vai te ajudar bastante a você se livrar, lidar com a posição dessa de vantagem material. Então aqui seria essa ordem. Se vier um lance de cheque, você tira simplesmente o rei e depois vai perder o bispo facilmente. Então aqui na partida, não jogou bispo E3, jogou aqui. Ele quis manter. Ele queria jogar muito o bispo E3 na posição, não quis jogar bispo G3. Ele fez aqui torre por D8. Vê aqui, torre por D8 e bispo E3. E aqui a gente vai seguir com o nosso plano de avançar os peões. Tem que tomar muito cuidado aqui e tem que ter um pensamento a longo prazo. Por quê? Esse cavalo não joga mais por aqui. Então esse cavalo ele vai querer jogar por aqui, por D2 e entrar em E4. Então eu preciso fazer o avanço F5 em algum momento. E aqui é que é importante saber quando fazer o F5. Né? Se eu fizer F5 agora, eu perco um peão. Então, para preparar o F5, jogou aqui H6. E agora eu posso jogar o F5 em breve. Então você vê que as jogadas têm toda uma lógica por detrás. Tá? Os avanços de peões, todos são pensados em limitar o cavalo a longo prazo. Se você faz aqui um avanço como H5, você vai ter dificuldade de fazer o F5 depois. Então é tudo muito bem interessante. Certo?
Maravilha. Pode deixar o like aí, galera. Não esquece do like, não. Torre 1 e F5. Vem aqui com F4. Tomar o peão aqui não é muito legal, tá? Você vai acabar debilitando um pouco os seus dois peões. E nesse momento não é legal. Porque o bispo dele vai ficar ativo, seu bispo vai ficar na defesa e ele vai ficar bem na posição. Assim, não quer ficar muito bem, né? Mas vai ficar mais confortável. E aqui, bispo F6, G3 e agora A5. Então agora a parte 1 e parte 2 foi feita. A parte 1 foi limitar o cavalo, a parte 2 foi avançar os peões. Você percebe que o cavalo não consegue jogar essa partida mais. Esse cavalo praticamente ficou fora do tabuleiro, está deslocado. E a gente vai para nossa parte 3 do plano. A parte 3, galera, é melhorar os bispos. Porém, tem uma ordem. Isso é importante. Geralmente, quando a gente fala em melhorar os bispos, se for possível, é claro, primeiro você melhorar o bispo que seu adversário não tem. Por quê? Ele tem um bispo de casas pretas. Você tem um bispo de casas brancas. Então a gente vai buscar primeiro melhorar esse bispo, para depois pensar em melhorar o outro. Essa é uma ideia bacana, por quê? Já saíram as damas do tabuleiro. A única peça que controla diagonais de casas brancas é seu bispo. Então é como se você tivesse uma água no deserto e só você tem. Então a ideia é que você consiga impor o que você tem de vantagem, que é o domínio das diagonais brancas na posição. Vem aqui cavalo C1 e A4. Avançando aí mais o peão, tirando mais casas do cavalo, ficando bem complicada a posição do jogador de brancas. Aqui ele jogou A3. A3 é um lance um pouco suspeito, mas está difícil a posição. Lance como B3 vai permitir contra-jogo aqui pela coluna A, se quisesse, passar a torre por aqui. Vai enfraquecer aqui o peão de C3 também. Então é difícil aqui arrumar algum lance bom para o jogador de brancas. Né? Ele jogou aqui o A3 e bispo C4. Então, primeira coisa, limitou o cavalo, avançou os peões e vai melhorar o bispo que seu adversário não tem. Só de caso de bispo de casas brancas, que é o que você tem maior diferencial na partida. E aqui tem um truque geométrico, eu gosto de falar bastante, que o bispo, quando está diferente que duas casas do cavalo, ele acaba limitando as ações do cavalo na posição. Aqui, F2. E agora aqui foi um momento assim, que ele fez tudo aqui na posição. Ele tirou o cavalo, avançou os peões, melhorou o bispo. E agora chegou o momento de começar a converter essa vantagem. Ele faz um lance aqui muito fino, uma ideia muito genial, que foi G por F4. É um lance que eu falei que era ruim, né? E aqui ele não pode fazer. Peão captura e leva esse espeto aqui na posição, né? Vai perder uma torre de graça. Ele vai ter que sair e cai a torre de D1. Então aqui ele vai ser obrigado a capturar de bispos. E aqui vai um lance assim que controverte muitas pessoas, o pessoal não sabe a hora de fazer isso. Que é o momento de você saber que seu par de bispo já fez o dever que deveria ter feito na partida. E é o momento de você converter. Ele fez o lance bispo G5. Porque esse lance é difícil de fazer. O pessoal tem aquela mania de segurar o par de bispos até os últimos momentos. E não é mantendo o par de bispos o jogo todo que você vai vencer. Muitas vezes você vai precisar converter ele por algo maior. E aqui, quando você faz essa possível troca de bispos, a posição fica muito interessante para o jogador de pretas. Porque visualmente você vê que esse bispo joga e esse cavalo não. E o importante, galera, é quem vai ficar no tabuleiro. Isso é um tema muito, muito interessante. Você vai trocar quem ficou no tabuleiro, quem vai jogar. Então ficou um bispo bom contra um cavalo péssimo. E essa que vai ser a ideia do jogo, isso que o Steins fez. Bispo por G5, H por G5 e jogou rei E3. Aqui tá difícil, tá, galera? Lances, por exemplo, como cavalo E2, joga torre D2 e vai sofrer aqui na posição. Vai acabar caindo o peãozinho de B a qualquer momento. Então jogou aqui rei E3, veio aqui com rei F6, H4, capturou.
e jogou aqui torre E8 para simplificar a posição. Rei F2, torre captura e rei captura. E aqui eu vou deixar para vocês 2 minutinhos para você pensar qual o lance que você faz aqui para ganhar esse final de peões. Toma cuidado que ideias assim muito imediatas, assim, eu sei que dá vontade de jogar algum lance, mas calcula mais a fundo aí a sequência, porque você tem que calcular vários lances de rei e vai deixar a posição assim um pouquinho mais difícil, tá? Então, como que jogam aqui as pretas e ganham essa posição? Exatamente aí o que o Alex, o Igor falou. Você tem que ir melhorando as peças aos poucos e acumulando vantagem. Isso aí. Cleito, isso é um detalhe importante quando fala de par de bispos, né? Que a gente fala de par de bispo, a gente quer colocar os dois para jogar. Mas se você coloca o que o adversário não tem, você tem um diferencial na partida que é muito show. Galera, espera faltar uns 15 segundinhos, 10 segundinhos aí. Uns 10 segundos tá bom. Porque aí dá o delay, aí quando eu leio aqui não fico esperando para chegar para mim. Espera um pouquinho. Ah, Luiz, poderia jogar torre 8 antes também. Aí ele ia jogar o rei F2 e ia trocar. É, Poderia também. Chegaria em uma posição muito semelhante. Sem dúvidas. Então, galera, essa aqui é uma posição que está um final. Você vê claramente aí que um bispo joga e o cavalo não joga. E nós temos aí uma ideia muito bacana de, é, de conseguir vencer essa posição através aí de um final que você está superior. Você fez todos os planos certinho, converteu a vantagem, agora é correr atrás do ponto, né? Então, por isso que é bom conhecer finais, porque quando você conhece finais, você joga uma posição dessa assim muito tranquila. Não tem aquela grande dificuldade. Eu vou até mostrar depois uma parte da minha que teve uma ideia muito parecida jogando online e peguei a ideia assim muito rapidamente. Então deu tempo aí, galera. Vamos ver o que vocês pensaram de lances, né? Primeiro vou mostrar a linha que perde. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu jogar lances, por exemplo, como rei G6, não sei, vou dizer que perde, né? Mas depois que jogar rei F2 e rei H5, joga aqui o lance rei G3. E aí eu não consegui fazer uma grande vantagem aqui na posição. Porque o rei dele chegou primeiro. Você vê que a disputa aqui é pela casa F4. Então o que acontece? Aqui o melhor não é você ir por G6 e por aqui. Parece que é mais próximo, né? São duas casas. Mas quando está no final, tem que considerar que o rei dele também joga. E se você limita o rei dele, você ganha tempos. Então aqui o lance para vencer é o lance rei E5. Por que rei E5? Se jogar o rei para cá, eu trago meu rei e eu vou entrar facilmente aqui, ganhando o peão. Você vê que é só uma questão de coordenação do rei mesmo na posição. E aqui ele jogou, depois de rei 5, jogou cavalo E2. E aqui é outro momento que você tem que ver se compensa ou não a troca. E aqui a troca dá a vitória ao jogador de pretas. Depois de captura, rei captura, rei F4, C4, jogou aqui na posição, rei G4 e rei E3. E aqui tem que tomar muito, mas muito cuidado na posição. Se você faz rei por peão, você perde. Você vai acabar perdendo aí a posição. Então, por quê? Você tomar aqui rei F4, ele vai tomar esse e vai chegar na sua cadeia de peões mais rápido. Então aqui, jogou F4, rei E4, F3, rei E3, rei G3, e agora o peão vai passar facilmente, tá?